gostaria de dizer da alegria que é a votação da Lei Padre Júlio Lancelotti. E quero compartilhar essas palmas que são para Padre Júlio. Padre Júlio denunciou um problema grave da nossa sociedade, que é a aporofobia. A fobia a pessoas pobres, em especial a pessoas em situação de rua. E o gesto que representa essa iniciativa legislativa, agora no Recife, mas que também está sendo debatida em outras cidades, é o gesto simbolizado por uma marretada. Padre Júlio é um homem de cerca de 80 anos de idade, que no ano passado, quando a Prefeitura de São Paulo colocou paralelepípedos debaixo de um viaduto em que dormiam famílias em situação de rua, e aqui, antes de continuar, eu queria dizer e frisar a expressão famílias em situação de rua, porque nós estigmatizamos a população em situação de rua. Nós vinculamos, muitas vezes, a população em situação de rua ao uso de drogas, estigmatizamos. Não é que essa realidade não exista, mas que ela não existe somente. Essa não é a única realidade da população em situação de rua. Nós temos um considerável percentual de famílias em situação de rua, porque, infelizmente, perderam seus empregos, perderam sua renda, não tiveram mais condições de pagar o aluguel. Nós temos famílias monoparentais em situação de rua, quando a mulher é vítima de violência doméstica dentro da sua casa, e a própria casa se torna um lugar inseguro para ela e seus filhos. E ela vai com os filhos para a rua garantir a sua sobrevivência, ainda que em uma situação extremamente perigosa, e a sobrevivência de seus filhos. Então, quando a Prefeitura de São Paulo instalou paralelepípedos embaixo de um viaduto onde dormiam pessoas em situação de rua, Padre Júlio Lancelotti, com seus 80 anos de idade, pegou uma marreta e começou a destruir os paralelepípedos. E aquele gesto tem uma força tão grande, principalmente porque ele nos mostra que palavras têm limites, que há momentos em que a gente deve partir para a ação. E foi o que ele fez. E quando ele agiu, ele nos moveu no exemplo dele. E a partir daí, passou a promover um debate sobre um dos aspectos da chamada arquitetura hostil. A arquitetura hostil, ela é muito maior do que esse aspecto que nós estamos disciplinando e proibindo. Nós temos que começar a refletir para quem a cidade é feita. E a gente tem que começar a refletir que uma cidade democrática não cria cancelas simbólicas. Eu gosto de usar essa expressão porque tem uma música de Luiz Gonzaga em que ele conta que ele vai atravessando com o cavalo e toda hora tinha uma cancela que ele precisava. Vocês conhecem essa música, né? Ele precisava parar o cavalo, abrir a cancela. A cidade também é feita de cancelas, e muitas. As áreas nobres, elas são interditadas para pessoas pobres. Não é raro que, inclusive, pessoas negras que transitam em áreas nobres, ricas da cidade, sejam frequentemente indagadas e tenham que apresentar a sua carteira de trabalho para justificar o que aquela pessoa está fazendo ali. Aliás, hoje, a equipe de transição do governo, que nós aplaudimos, está discutindo a possibilidade de tarifa zero do transporte público, que também é
debate sobre direito à cidade, cidade democrática. Este projeto, ele proíbe o uso de técnicas de arquitetura hostil, ele proíbe o uso de pinos, divisórias em bancos, paralelepípedos pontiagudos e qualquer coisa que impeça as pessoas de sentarem, de deitarem. E a gente também precisa pensar que, quando a gente impede técnicas como essas, a gente não está pensando numa cidade inclusiva apenas para pessoas em situação de rua. Vou citar um exemplo muito importante: pessoas idosas. Como é que alguém com 80 anos de idade sai aqui da Câmara Municipal até Conde da Boa Vista para pegar um ônibus sem sentar um pouco e repousar? A gente precisa de espaços como esses. As pessoas idosas precisam ter a sua mobilidade assegurada. Quando a gente fala em acessibilidade, às vezes a gente fala só em pessoas com deficiência, mas não. A cidade acessível e inclusiva, ela é acessível e inclusiva para todo mundo. Ela é acessível, inclusiva e segura para pessoas em situação de rua, para mulheres, para idosos, para pessoas com deficiência. Então, este gesto é a resposta da cidade do Recife àquela provocação de Padre Júlio Lancelotti. A cidade não pode tratar a população em situação de rua como dejeto, como lixo, que deve ser arrastado para longe da nossa vista. As pessoas precisam de moradia digna. E enquanto não houver moradia digna, não se pode ter como solução simplesmente arrastá-la do nosso caminho. A nossa luta é por dignidade, é por moradia, é por democracia e é por inclusão. Mas, enquanto esses direitos fundamentais que estão assegurados na nossa Constituição não forem materializados, não forem concretizados, a gente, no mínimo, tem que garantir que jamais nossa cidade vai querer física e simbolicamente perfurar as pessoas que precisam de um espaço simplesmente para deitar e repousar. Então, é com isso que encerro a minha fala, agradecendo a presença de todas e todos aqui e dizendo da nossa alegria de ver na cidade do Recife aprovada e contando com o apoio dos meus colegas à Lei Padre Júlio Lancelotti. Muito obrigada, bom dia.